Bom, prezados e prezadas, acredito que já passamos um pouquinho da nossa hora de início, né? Primeiramente, uma boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Gilles, um dos organizadores desse colóquio, ao lado do professor Eduardo Sol, do professor e Coronel Leite, né? E eu passo a palavra para o líder do nosso grupo de pesquisa, né? O professor Eduardo Sol, também o coordenador do nosso programa de pós-graduação em Ciências Aeroespaciais da Unifa, para que ele possa dar oficialmente a sua palavra de abertura a esse evento. Professor Sol, é com o senhor. Obrigado, professor Gilles. É um prazer imenso estar aqui participando dessa iniciativa do grupo de pesquisa, né, de poder humanitário e questões espaciais, iniciando agora o terceiro colóquio, né, de questões humanitárias e poder espacial. O primeiro e segundo também iniciativa nossa do grupo para poder fomentar a pesquisa, fomentar o processo de iniciação científica de alguns outros, fomentar as pesquisas já em andamento, nosso programa de pós-graduação. E realmente eu fico muito feliz de a gente poder, através desse grupo de pesquisa, projetar, enfim, a própria Unifa, projetar as discussões que são tratadas no nosso grupo de pesquisa, que vai desde, enfim, direito, geopolítica, relações internacionais, indo para a questão cibernética, né? Então, e com uma interdisciplinaridade, uma interação de pesquisadores, não só da Unifa em si, mas de outras universidades parceiras, seja do Brasil ou do próprio exterior, né? Como, enfim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África do Sul, enfim, a gente tem em Moçambique, a gente tem parceiros que são parceiros perenes nesse processo e acabam realmente fomentando esse processo de pesquisa e a projeção, né, das discussões que a gente vem tendo. E é extremamente salutar para a própria Unifa ter um grupo de pesquisa como o nosso, e que pode realmente trazer essas discussões que não de forma presencial, né, como a gente está acostumado a fazer. Me lembro que, enfim, na época do doutorado, no próprio mestrado, tinha muitos grupos de pesquisa que faziam reuniões como essa, seminários como esse, de forma presencial, mas eu acho que a viabilidade da ferramenta e, enfim, da própria tecnologia à distância, ela permite uma projeção que realmente é muito especial nesse momento, mas que, ao mesmo tempo, garante ali um processo de pesquisa, um processo de difusão, né, do conhecimento, que eu acho que é o principal mote, né, nosso aqui, que é a difundir o conhecimento, seja através de pesquisas de redação, de artigos, de, enfim, físicas, mas também a projeção do conhecimento por meio desses colóquios, por meio de apresentações, por meio de palestras, e a gente está sendo pioneiro nesse sentido. Então, enfim, enquanto na figura de temporária de coordenador do grupo de pesquisa, acho que a gente tem que passar por um processo de rodízio também, mas é muito salutar estar nessa missão, e ao longo desse ano a gente tem muitas conquistas. E aí, no final, a gente faz um convite especial também para uma dessas conquistas, que é o próprio livro que a gente está lançando, e que tem uma relação direta com o que está sendo tratado aqui, né? Todos esses colóquios, esse é o terceiro, que foram colocados, foram difundidos, foram apresentados, tem uma relação direta com o livro de questões humanitárias e poder espacial que a gente vai estar lançando. E aí, no final, o Coronel Leite vai fazer um convite especial para a gente estar aí também nesse evento, tá? Então, está aberto aí o colóquio, né? Obrigado pela referência, professor Gilles. E estou aqui para assistir e aprender, né, com o Brigadeiro Linhares, o Coronel Celes também, enfim, que são aí grandes experts dentro dessa dinâmica, né, cibernética, ao mesmo tempo que vão tratar especificamente da segurança cibernética e questões humanitárias. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, professor Eduardo Sol. Né, como eu já tinha dito, né, primeiramente agradecer a todos que se inscreveram no nosso colóquio. Foi a primeira vez, como já havia adiantado, que abrimos para que um público maior, externo ao nosso grupo de pesquisa, pudesse participar desse evento, né? E hoje, como foi falado aqui pelo professor Eduardo Sol, nós vamos dar continuidade aos nossos colóquios de questões humanitárias e poder aeroespacial, né? Porém, antes de mais nada, eu gostaria de proferir alguns informes, né, no sentido de conduzirmos melhor aqui os nossos trabalhos hoje, né? Acho que o primeiro informe é justamente, como vocês já estão percebendo, nosso evento está sendo gravado, né, e poderá ser disponibilizado aí nos canais oficiais da Unifa.
né, no que já deixo aqui o convite para que todos possam aí assinar o nosso canal e conhecer outras atividades, outros eventos acadêmicos que a Unifa vem realizando ao longo desses últimos meses. Tá? Em relação às perguntas da audiência, né, digamos assim, a segunda etapa do nosso dia de trabalho aqui hoje, né, elas poderão ser feitas ao longo de todo o nosso colóquio, né, diretamente por meio aí do chat do Zoom. Né, e, ao final, os nossos dois convidados aqui, eles irão responder, né, dependendo da quantidade de perguntas, responder ao máximo de perguntas que forem feitas aí por meio do nosso chat. Tá? Em relação aos certificados, também a gente informa que nos próximos dias, acreditamos que daqui a uma semana ou 15 dias no máximo, estaremos enviando os certificados dessa atividade para os e-mails aos quais vocês se inscreveram, né, na nossa página de inscrição do Zoom. Então, por favor, dê uma olhada se o e-mail está correto. Né? E dito isso tudo, né, recapitulo aqui com vocês brevemente nossos colóquios anteriores, já que esse é o nosso último evento do ano, né, do grupo de pesquisa. Então, o primeiro colóquio, né, que foi realizado no dia 9 de setembro, né, ele versou sobre as questões humanitárias e a questão da logística, tendo como estudo de caso aí a Operação Ágata, né, essa operação de não guerra, né, que contou com a participação do brigadeiro Thierry Freire e do tenente-coronel Cardoso. Já o nosso segundo colóquio, ele ocorreu no dia 14 de outubro, né, e foi sobre o poder aéreo na África, né, e contamos nessa ocasião, né, com a participação especial, né, internacional do professor Stephen Burgess, da Air University dos Estados Unidos. Então, para este nosso terceiro colóquio, né, o tema aqui escolhido foi justamente segurança cibernética e poder espacial, tá? Cuja importância vocês vão perceber ao longo desses debates, né, ela pode ser vista tanto na constelação de novas ameaças que surgem, né, os desafios que advêm do ciberespaço nesses últimos anos, mas também com as implicações e as benesses que o uso tecnológico ele pode propiciar tanto em momentos de paz quanto em momentos de guerra. Então, como os senhores e as senhoras perceberão, né, nos nossos dois convidados de hoje, eles possuem tanto uma experiência profissional na área, quanto formação acadêmica compatível com os desafios que se apresentam nessa quinta dimensão da estratégia, né, essa quinta dimensão estratégica que é o poder informacional. Tá? Então, hoje nós vamos contar aqui com o brigadeiro intendente R1 Pedro Arthur Linhares Lima. Ele é formado pela Academia da Força Aérea, possui um Master of Sciences pela Air Force Institute of Technology e é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de Engenharia de Produção. Né? Ademais, o nosso convidado aqui é professor do PPGCA, que é o nosso Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais, da Unifa, onde ministra a disciplina de Fundamentos de Segurança e Defesa Cibernética. Entre outros, o brigadeiro foi diretor de Tecnologia da Informação da Aeronáutica. Né? Aqui também conosco está o tenente-coronel Luiz Eduardo como Celes Cordeiro, né? Nosso coronel Celes, né? Que também é formado pela AFA, possui mestrado pelo PPGCA da Unifa e é instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica, EAO. Né? Atualmente, ele exerce função militar na MINUSCA, que é a Missão Multidimensional para a Manutenção da Paz na República Centro-Africana. Então, dito isso, feitas as apresentações, eu gostaria de iniciar com o brigadeiro Linhares, né, para que ele possa aí abrir os nossos trabalhos, nos dando um panorama sobre a importância estratégica da cibernética nas questões humanitárias. Então, por favor, brigadeiro, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Me escutam bem aí? Professor Gílio? Ok. Então, é uma honra poder participar desse colóquio. Tá? Agradeço aí a organização do evento por ter nos convidado. Como o professor Gílio já comentou, já é uma área que a gente vem trabalhando já há algumas décadas, né? Tivemos a oportunidade de interagir profissionalmente na Força Aérea como diretor de TI. Então, essas experiências acabam nos trazendo algumas preocupações, né? Que nos instigam aí, que é o caso de estudar um pouco mais esse assunto. E, especificamente no colóquio de hoje, relacionar esse assunto a questões humanitárias. Né? Então,
o que a gente pode começar o nosso papo aqui. Nós estamos falando de uma ferramenta como outra qualquer. E assim como qualquer ferramenta, né, assim, por exemplo, a bomba atômica, ela pode ser utilizada para um fim pacífico ou para um fim não menos digno, né? Como já foi o caso. Então, porque quem as utiliza somos nós, somos os homens. Então, tem sempre aquele pessoal do bem e tem o pessoal do mal. Assim também a parte cibernética, né, principalmente com o advento da internet, que proliferou, ou seja, interconectando todo o planeta, né? Então, as pessoas elas estão mais conectadas, se utilizando dessa tecnologia. E aí o que a gente vem presenciando ao longo dos anos? Mais serviços estão sendo utilizados em cima dessa plataforma, né? As pessoas estão conectadas, então vários aplicativos, vários serviços estão facilitando a nossa vida, como o serviço bancário. Hoje, a maioria dos seus pagamentos, alguma coisa, você não precisa de mais fisicamente ao banco, você pode resolver tudo com um aplicativo pelo celular. Você chama um táxi, você não precisa de até andar 2 quarteirões, dependendo de onde você esteja, você com o aplicativo, você chama um celular. Você faz compras pela internet. Ou seja, o lado positivo, né, um dos lados positivos é que este ambiente cibernético ele trouxe e vem trazendo e vai trazer muito mais comodidade para todos nós, né? Fazendo um link disso com a parte, né, a parte humanitária da nossa questão, né? Todos os acontecimentos, né, por conta dessa conectividade, eles acabam sendo mais facilmente documentados. Hoje, a maioria tem um celular. Quando acontece alguma coisa, opa, já está ali fotografando, já está filmando, né, pelo celular, né, através de fotos, vídeo, transmitindo isso em tempo real, ou seja, dando uma noção mais realista dos fatos que estão acontecendo. Tá? E, além disso, nos proporciona diversas fontes de informação. Então, a mesma informação que a população obtinha de 1, 2 ou 3 fontes de mídia em massa, hoje em dia ela tem várias outras alternativas, né? Então, isto difunde mais a informação. Então, qual é o lado bom disso? Diminui, até certo ponto, as distorções, as manipulações, né? Se você continua somente em cima de uma opinião só, você, com a internet, você tem várias opiniões. Então, você tem aí, acaba tendo possibilidade de checar, né? E ver fatos de um ângulo diferente, né? Nós temos visto aí também essa parte de utilização da cibernética atrás de situações de corrupção, pessoas sendo corrompidas e sendo filmadas. Então, ou seja, tudo isso acaba desvendando, trazendo para todos nós uma série de comunidades, uma série de comodidades, desculpa, uma série de serviços, que isso acaba ajudando muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? Então, assim, de uma forma geral, isso também afeta o público menos carente. Por quê? Se você se utiliza mais dessa ferramenta, desse ambiente, e desvenda essas corrupções, apresenta os fatos de vários ângulos, de uma forma mais realística, ou seja, você está trazendo mais verdade, você está evitando, por exemplo, que corruptores e corruptos se utilizem de dinheiro público para fazerem lá as suas tramóias. Ou seja, está mais difícil de se fazer tramóia a cada dia, né? O TCU, a Polícia Federal, se utilizando de todo esse ferramental para o bem comum. Ou seja, de alguma forma, esse dinheiro que seria desviado, ele vai ser empregado para o fim a que se destina. Mas, assim, como tudo tem o seu lado negativo, né?
também isso pode ser utilizado para o lado negativo. A gente vai ver mais daqui a pouco. Mas eu gostaria de trazer mais uma situação com relação à atuação, né, positiva dessa, principalmente das ONGs, né? Quando a gente fala de questões humanitárias, a gente lembra exatamente das pessoas carentes. A África, né, as ONGs Médicos Sem Fronteiras, e temos aí uma série de organizações que se dispuseram e se dispõem a fazer essa ajuda, né? Então, o que acontece? Esses serviços, principalmente nesse período de pandemia, eles acabaram, se nós não tivéssemos o ambiente da internet, olha só como é que eles estariam prejudicados, né? Como é que eles iam fazer as campanhas para arrecadar se não tem mais aquela forma presencial, né? Enfim, com a internet, eles puderam fazer as suas campanhas, fazer as suas pela internet, redes sociais, conseguindo doações, conseguindo voluntários, né, para permitir a continuidade desses serviços, né? Então, assim, eu vou dar um relato que a minha esposa tem uma ONG de proteção animal aqui em Miguel Pereira, e o que ela fazia? Todo mês fazia um evento, um bingo, um bazar, enfim, para quê? Para arrecadar recursos para manter os animais, para fazer castração, para fazer atendimento de emergência aos animais. Com essa pandemia, parou tudo, né? Então, o que foi feito? Por intermédio das redes sociais, ela pôde fazer vendas de comida, vendas de várias doações, e tem conseguido manter, né, a ONG com esses recursos, mesmo durante a pandemia, sem as pessoas poderem contribuir presencialmente, né? Então, essa é só um exemplo de que a internet e esse ambiente cibernético vem ajudando aqueles que querem ajudar, né? Uma outra forma também de positiva é que, com esse ambiente cibernético, as queimadas, as enchentes, as catástrofes, utilizando os satélites, utilizando esse meio, você tem como ter uma ação mais efetiva em cima dessas catástrofes, verificar uma situação real que está acontecendo lá no meio da África, por exemplo, né? Seja lá qual evento for. Então, você tem condições de ter uma situação, ver uma situação mais real, e com isso, o que tem acontecido? Os países têm se mobilizado e têm ajudado, e têm ido mais ajuda para essas pessoas que sofreram catástrofe, sofreram matando, seja lá o que for, né? Mas, assim, como eu falei, esse não são só flores, né? Esse ambiente também proporciona para aqueles que querem fazer o mal, propriamente dito, né? Por exemplo, ataques a serviços importantes, né? Ataques à infraestrutura crítica, luz, água, telecomunicações, bancário, enfim, se utilizam disso para perpetrar crimes diversos. Por exemplo, aqui citar das urnas eletrônicas, por exemplo, que é uma coisa que a gente está vivenciando agora, né? A gente não tem certeza se as urnas coletaram as informações direito ou não, ou seja, todos os ataques que foram feitos às urnas eletrônicas, ataques feitos, amigos, né, contratados lá da Polícia Federal e tal, todos eles conseguiram entrar na urna eletrônica. Aí você fica, poxa, será que essa urna eletrônica tá boa mesmo? Está funcionando? Aí você fica na dúvida exatamente no fator primordial de uma democracia. Você não pode ter essa dúvida. E aí você tem essa incógnita. Por quê? Porque você está usando o ambiente cibernético para o que deveria ser um benefício, como a gente não tem 100% de chance, está causando dúvida, né? Então, isso é um assunto que vem sendo discutido ao longo dos anos aí, né? Aplicativos sendo utilizados para poder roubar informações pessoais, fake news, né? As fake news levando informações falsas, levando pessoas a pensar de determinada forma, ou a favor ou contra de determinadas coisas falsas, né? Então, isso também acaba prejudicando um pouco o lado democrático
de utilização da internet, né? Assim como você pode, mais grosseiramente falando, para aqueles mais radicais, se utilizar da internet para poder, de forma remota, destruir instalações, né? Temos vários exemplos disso, né? Utilizar como arma de guerra, roubar informações estratégicas, tanto de países como de empresas, principalmente aí a gente vê isso mais na parte de empresas, né? Países roubando segredos de empresas e lançando produtos similares a um custo baixíssimo e sem nenhum investimento, né? Então, tudo isso acaba sendo uma péssima utilização. E acho que o pior de todos, pelo menos até agora, que é a fonte de muitos problemas que a gente vê no mundo, é a dificuldade de atribuição do autor do crime. Então, este problema ainda não foi resolvido. E ele acaba sendo o principal problema. Quando você não consegue criminalizar um ato como qualquer ato criminoso, né? No caso, utilizando a internet, isso dá margem a que mais pessoas se sintam à vontade para se utilizar e cometer crimes cibernéticos, porque sabe da impunidade, sabe dessa dificuldade. Então, desses aspectos negativos, essa dificuldade de atribuição do autor do crime é um problema que o mundo inteiro vem se debatendo, porque a gente recebe um ataque aqui da Inglaterra, mas na realidade não são os ingleses que estão nos atacando, é um ou terceiro país. Então, fica muito difícil de atribuir o culpado, né? Então, assim, de uma forma geral, eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que a gente está tratando. A cibernética tangenciando aí a gente, né? As questões humanitárias, que nós todos estamos incluídos aí. Tá? Professor, acho que eu falei demais, né? Não, tá um pouquinho dentro do tempo aí. Brigadeiro, o senhor colocou aí um panorama bastante interessante para nos demonstrar como a cibernética, né, como atividade, muitas vezes atividade meio, né, ela perpassa as relações sociais, né, entre indivíduos, entre empresas e, especificamente no nosso caso aqui, entre atores estatais. E nesse panorama, eu gostaria agora de especificar melhor com o Coronel Seles, né, como é que ele vê todos esses achados postos aí pelo Brigadeiro Linhares, no sentido de a gente poder observar os impactos, né, essa aplicabilidade, os desafios que foram ditos aí pelo Brigadeiro Linhares, né, da dimensão cibernética, especificamente nas missões de paz. Muito obrigado, professor. Boa tarde. Quero agradecer mais uma vez, né, ao senhor, professor Sol, e ao professor Coronel Carlos Leite pelo convite. Então, basicamente, professor, nas missões de paz, uma coisa que a gente, pelo menos para mim, tem que entender devido à logística, à complexidade das missões, o que acontece, todo militar, ou todo civil, ou todo policial que chega na missão, você acaba assumindo um e-mail funcional. Então, toda missão, existe um e-mail que você está atrelado a ele. E atrelado a esse e-mail funcional, existe um computador funcional. E tudo isso é rastreável, tanto para a geração de conhecimento, para geração e para o gerenciamento do conhecimento, porque todas as informações que meu predecessor deixou estão salvas naquela conta de e-mail. Existe também uma nuvem com todas as informações salvas e toda a comunicação oficial, ela a partir de então passa a ser feita para aquela função, né? Então existe o tenente-coronel Seles na missão, na MINUSCA, mas na verdade o tenente-coronel Seles ele está atrelado a uma posição dentro da missão que está atrelado ao e-mail, que está atrelado a uma conta, que está atrelado a uma nuvem da ONU. Acho que isso por si só já faz a gente pensar como é importante, principalmente a questão da segurança cibernética no trâmite de informação, porque quando a gente fala disso, toda a burocracia ela acontece por meio disso. Então, se eu vou solicitar, por exemplo, um pedido de leave, que é o que está acontecendo agora, né, para que eu possa gozar alguns dias fora que eu tenho direito, é feito pela minha conta. Se eu vou solicitar, por exemplo, um pedido de extensão de missão, que pode acontecer, é feito pela minha conta. Se eu quero acessar o relatório de uma operação que aconteceu há 2 anos atrás na minha operação, eu vou acessar no meu Drive, na minha nuvem, que é conjunto, e para acessar eu vou ter que utilizar minha senha, vou ter que utilizar meu e-mail funcional. Ou seja, então,
a questão cibernética está muito ligada, como eu posso dizer, na burocracia, mas de uma maneira positiva, porque ela agiliza a burocracia. Então, em vez de toda pessoa que chegar ter que gerar um novo componente de dados e todos aqueles dados anteriores serem perdidos, na verdade, hoje em dia você conseguiu formatar isso de uma maneira que a pessoa, essa transição de uma posição, de uma pessoa nova, né, à mesma posição, se torna muito mais fácil do que antigamente. O que eu ia falar, já partindo para a parte humanitária em si, toda a parte de controle da missão, ela é feita por parte cibernética, né? Então, primeiro falando dentro da missão especificamente, quando a gente fala dentro da missão, você está falando de um país onde as estradas são, sim, praticamente inexistem na maior parte do país. Para você ter uma noção, a média de deslocamento no cálculo logístico aqui é em torno de 15 km por hora, o pessoal calcula para quando você vai utilizar trânsito de rodagem. A maioria das localidades, o pouso é feito ou aeronave de pequeno porte ou helicóptero. Então, para que você possa ter um trâmite, né, vamos dizer, de relatórios, de dados de operação, de ordens emitidas, do resultado das ordens emitidas, tudo isso é feito por meio desse sistema que eu acabei de comentar. Então, é lógico que você tem a oportunidade de falar por telefone, né, como, por exemplo, com o seu superior, mas, basicamente, as ordens emitidas, elas vêm todas dentro desse sistema e autenticadas por ele. Então, só nisso a gente já percebe uma parte da segurança, que acaba sendo óbvio, vai ao encontro do que o Brigadeiro falou, né, a questão da vulnerabilidade, você tem a confidencialidade das informações que estão ali, você tem a segurança de que quem enviou aquela informação realmente é o seu chefe ou quem estava solicitando a informação, você ter também a certeza de que aquela informação vai chegar para a pessoa que se destina e somente para aquela pessoa, não vai ser uma informação que vai ser disseminada, podendo atrapalhar, assim, a operação, principalmente nas operações envolvendo combate a grupos armados ou apoio aos organismos que estão aqui, tanto os organismos da ONU quanto as organizações não governamentais, de maneira geral, levando para parte de comando e controle. Para que vocês tenham uma ideia também, todo dia de manhã, né, de segunda a sábado, existe o chamado Morning Brief, né, que seria, vamos dizer assim, uma reunião matinal, isso no componente militar, onde o comandante das forças ele recebe o briefing de todas as sessões. E isso passa a ser, com uma questão do Covid, já desde março, isso passou a ser todo feito também via Google Meetings. Então, vamos dizer, toda essa cadeia de gerenciamento de informação diária que acontece passa a ser feito pelo Google Meet desde março, e pelo que a gente está vendo é uma coisa assim, que vamos dizer, uma daquelas mudanças que não tem volta, né? Porque antigamente é aquela coisa, né, professor? Você reunia todo mundo na sala, aí esperava chegar, aí, por exemplo, eu falava 10 minutos, tinha que esperar 2 horas a reunião acabar para poder voltar para a sessão. Agora não. Agora está todo mundo na sua sessão, enquanto eu estou trabalhando, despachando, eu paro, faço a minha apresentação e continuo escutando, mas continuo fazendo, vamos dizer assim, a missão andar. Então, isso é uma coisa que houve um ganho muito grande, mas com certeza, né, como a gente bem sabe, toda vez que eu tenho um ganho, eu também vou ter uma exposição, né? Essa informação está trafegando numa rede, uma segurança, vamos dizer, que pode ser auditada, talvez, mas é muito diferente de você reunir todo mundo numa mesma sala, tratar todas as informações ali e depois essas pessoas saírem. Agora não. Agora as informações estão trafegando. Era uma coisa de acordo com o Covid, mas eu acho que até pelo ganho, e a gente sabe, né, professor, toda vez que você tem um ganho de tempo, normalmente a segurança ela acaba sendo rebaixada, né? A gente quer que as coisas saiam rápidas, mas tudo bem, se você quer rápido, provavelmente não vai ser seguro, né? Se você quer que seja muito seguro, não vai ser rápido. Então, essa é uma coisa que o pessoal está casando. Existe um trabalho muito grande, a gente recebe várias informações do pessoal que combate, que trata da segurança, então tem um grau de segurança, principalmente na questão das informações sigilosas do pessoal contratado de staff da ONU. Isso vai também, professor, não só dentro da missão aqui na República Centro-Africana, como também no mundo, né? Então, lembrando que atualmente, hoje, são 12 missões de paz, né? A ONU tem escritórios espalhados pelo mundo todo, tem na América Latina, tem no Oriente Médio, tem na Ásia, enfim, e eles já acabam centralizando. Então, por exemplo, aqui, o nosso centro logístico, se eu não me engano, é em Entebbe. Então, se o nosso chefe de logística aqui que quiser fazer uma informação, ele vai utilizar esse mesmo sistema para falar com o Entebbe. O Force Commander, que é o comandante da força do componente militar, quando ele quer falar alguma coisa relacionada à questão da direção-geral com a ONU, ele entra numa videoconferência e fala com Nova York, ou fala com Viena, ou fala com algum outro país que trabalha com isso. Então, essa questão ela trabalha tanto dentro da missão quanto fora da missão. Às vezes a gente quer
transitar alguma informação, quer fazer algum curso, quer trocar alguma experiência, a gente trabalha. E, principalmente, né, trazendo para a minha função em si, eu trabalho aqui na célula de planejamento com drones. Então, basicamente, nós temos, vamos simplificar, 2 tipos de drones operando, um drone menor, que é de uso individual, um drone maior, que a ONU subcontrata uma empresa, e o que a gente faz todo dia, basicamente, é conversar com esse pessoal, solicitando informações. Então, resumo o componente militar, ele tem uma solicitação, por exemplo, houve informação de que está tendo tráfego de armas, ou tem o pessoal, o grupo armado, andando em determinada cidade. Eles mandam essa solicitação para a gente entra em contato, tenta fazer um levantamento de informações possível e manda de novo para eles. Novamente, como isso é feito? Tudo a partir da cibernética. E aí entra aquilo que a gente estava falando, né, professor? Então, a gente tem um problema muito sério de internet, apesar de ser uma das internets mais caras do mundo, segundo o Banco Mundial, também é uma das piores. Então, por exemplo, os relatórios e a comunicação nem sempre consegue andar na medida do possível. O grande problema que a gente tem é realmente fazer com que ele ande de uma maneira mais rápida, né, mas também sem perder a segurança, principalmente nesse trânsito de dados, que basicamente, como você deve imaginar, né, então o drone ele voa, ele vai gerar imagens em HD, né, imagina você mandar a imagem em HD numa internet de escada, que seria basicamente a nossa capacidade de transmissão aqui, não tem como. Então, ele tira foto, bota no PDF, manda essas imagens em PDF, e mesmo assim a gente tem um atraso que gera, normalmente, a gente tem que ficar esperando até algumas horas da noite para poder confirmar, para poder. Mas, enfim, é muito importante, tanto é que uma dos principais focos aqui é aumentar o número de drones por causa desse levantamento e melhorar essa capacidade de comunicação para que a gente possa ter uma disponibilidade maior de trânsito de informações de forma segura, que possa fazer realmente a informação girar num tráfego maior. Então, complementando, professor, para finalizar a pergunta, basicamente a cibernética hoje, aqui nas missões de paz, do ponto de vista humanitário, ela serve tanto para gerenciar o conhecimento, como para fazer o fluxo de informações transitar de uma maneira mais ágil, porém, tem que se trabalhar e tem que ter muita atenção para que esse fluxo seja também seguro, senão a gente perde a finalidade e pode comprometer a missão. Obrigado, coronel. Dando continuidade aqui, o senhor falou em algo importante, né, a continuidade também das informações, da resiliência do tráfego dos dados. Então, quando a gente percebe como as questões humanitárias, sobretudo o direito internacional dos conflitos armados, né, nosso direito internacional humanitário, ele ganha e muito, né, com a cibernética, sobretudo quando temos aí o princípio da distinção, né, aquele em que os ataques devem se limitar estritamente, né, aos alvos militares. A gente percebe como, até na sua fala, coronel, como o uso corriqueiro, né, de drones e de outros ativos espaciais e aeroespaciais, né, são cada vez mais utilizados no campo de batalha, mas também em ações humanitárias, né? Então, é nesse sentido que eu queria ver agora com o Brigadeiro Linhares, né, como é que o senhor vê, né, com sua experiência também de quem já organizou um seminário há algumas semanas sobre essa interseção entre cibernética e espaço exterior, como é que o senhor vê essa relação intrínseca entre esses dois campos estratégicos? Bom, eu primeiramente, né, como o coronel Célio já falou, eu só queria só dar uma complementada com relação a drones, né, drones e satélites. Então, isso tangenciando aí, auxiliando na parte de missões de paz, auxílio a catástrofes e tal. Então, como ele comentou, tem alguma coisa, precisa de checar, manda um drone lá, né? Para quê? Para não expor o homem, né? Então, um drone, o máximo que vai acontecer é ele ser derrubado, né? Um dinheirinho ali que foi para o saco. Mas é diferente de você ter perdas de pessoas, vidas humanas, né? Então, assim, eu vejo que os drones, como já foi comentado, e você até complementou, eles vão ser cada vez mais utilizados, além das missões de paz, também para a parte de resgate em áreas difíceis. Por exemplo, nós tivemos algumas catástrofes aqui no Brasil recentemente. Então, com a utilização de drones, permitiria
uma visualização da situação real daquela catástrofe, quem está onde, né? Ou seja, é uma ferramenta poderosíssima para ajudar aqueles que querem ajudar, né? Tanto o drone, né? Eu não vou esgotar esse assunto, porque o Coronel Celes é o expert em drones aí. Mas, assim, a utilização de drones, assim como satélites, né, cada vez mais, vai exatamente permitir essa visualização, né? Embora a nossa visualização satélite, nossa, que eu digo, que nós não somos os donos da imagem, né? Ela tem uma, como é que a gente chama? Uma confiabilidade, não. Tem um alcance assim, de em torno de 100 metros, né, daquela visualização. A gente não consegue ter uma imagem muito precisa, mas para quem é o dono do satélite, ele consegue exagerando aqui, consegue ver até a cor dos seus olhos, né? Você já tem uma definição de uma imagem maior. Então, imagina isso, você tendo satélites, constelações de satélites em cima de nós, né? Então, isto permite uma visualização importantíssima, estratégica, né? Como eu já falei inicialmente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, você se utiliza dessa visualização satélite para os mais diversos fins, finalidades. E, principalmente naquelas regiões menos favorecidas, aqui no Brasil, por exemplo, a Amazônia, a África, enfim, onde você tem dificuldade de locomoção, você, com a utilização de visualização satélite, acaba sendo uma ferramenta poderosíssima para ajudar os necessitados, né? Agora, o mote da questão, né, que eu vou aproveitar aqui, é a relação, né, como você perguntou, a relação entre o ciberespaço e o espaço exterior, propriamente dito, né? Então, o que acontece? Como você comentou, nós fizemos, menos de um mês atrás, nós fizemos um seminário com 6 eventos. Então, a gente pôde então, realçar bastante todos os detalhes que envolvem essas duas dimensões aí, né? Então, assim, resumidamente, o fato de você ir para o espaço já deixa um legado tecnológico muito grande para a humanidade, né? Então, nós temos aí exemplos de vários appliances que foram desenvolvidos para permitir que missões espaciais acontecessem, né? Por exemplo, micro-ondas, enfim. Então, além o espaço, ele está sendo super, hiper, mega investido. Bilhões são investidos para poder ir lá para cima. O que tem lá em cima de tão interessante, né? Então, além desse legado tecnológico, ou seja, a pesquisa que você faz para poder obter êxito e você chegar até lá, né, para fins tanto civil quanto militar, né, propriamente dito, existe também uma coisa intangível, que é o conhecimento estratégico, tá? Que você obtém quando você está numa posição privilegiada. Então, nessa posição privilegiada, você pode, de alguma forma, não só, como eu falei, ver melhor o que está acontecendo, certo? No mundo inteiro, como você pode também interferir, né? Então, você acaba interferindo de acordo com a sua estratégia. Aí estamos falando de países, né? De estados, que investem nessa tecnologia para você ir lá para cima, tá? Você tem também ganhos para a humanidade propriamente dito. Você tem visualizações meteorológicas, né? Você pode prever catástrofes, né? Você pode melhorar o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo. São milhares de aeronaves trafegando pelo ar aí, né? Então, isso requer cada vez mais essa utilização que nos é cômoda. Então, você vai daqui para outro local
o que você levava meses, semanas, hoje você leva algumas horas. Então, mas isso tem que ser seguro. E cada vez mais se utiliza aí, e vai se utilizar cada vez mais a utilização dos aviões, até sem ele pilotado automaticamente, da decolagem ao pouso. Então, tudo isso ele tem que estar muito confiável. E essa confiabilidade vem onde? Vem lá de cima, vem do espaço, né? Então, qual é a relação que eu quero fazer? É muita comodidade, muita facilidade, muita coisa importante para todos nós. Agora, imagina haver uma interferência num sinal de satélite. Tá? Então, aquela imagem que o controlador, por exemplo, controlador de tráfego aéreo, está vendo, ela passa a não ser real. Ela foi manipulada. Né? Então, você já consegue imaginar a desordem, o que pode acontecer pode acontecer um acidente aéreo, como já aconteceu. Né? Pode acontecer uma série de tragédias simplesmente porque houve uma interferência naquele sinal. Por quê? Porque todos esses benefícios que nós elencamos aqui, e o Coronel Seles também elencou, tudo isso acaba num computador, acaba num ambiente cibernético. Então, se acaba no ambiente cibernético, você tem essas informações, você tem esse gerenciamento meteorológico, catástrofe, gerenciamento de tráfego aéreo, os carros autônomos que estão saindo agora, né? Imagina um carro autônomo sem ninguém lá dentro, de repente tem uma interferência e acaba causando um acidente. Então, o que acontece? Todas essas benesses, ela acaba sendo gerenciada, sendo manipulada, passa pela infraestrutura de TI, passa pelo ambiente cibernético. Então, aí que eu vejo, respondendo mais a sua pergunta, o espaço cibernético, a gente pode dizer assim que ele está em tudo. Se está em tudo, ele requer uma atenção muito grande para que este tudo ele tenha a confiabilidade que todos nós esperamos. Então, né, o ambiente do espaço exterior, vai nos trazer muito benefício, né, para aqueles povos mais afastados, enfim. Mas, se não tiver a segurança dessas informações que passam pelo ambiente cibernético, logo é passível de ser, de alguma forma, manipulado e interferido, e aí você acaba tendo problema. Por isso que eu digo que o ciber está em tudo. Por isso que a gente tem que se preocupar, sim, para que as coisas cada vez mais aconteçam com mais confiabilidade. Respondi a sua pergunta? Respondeu, brigadeiro. E o senhor tocou num ponto que hoje eu acredito que é muito caro às forças aéreas, né? Porque agora elas estão se tornando não só forças aéreas, mas também forças aéreas e espaciais, né? Se pegarmos aí o exemplo maior, que é o US Space Force, né? Em que o professor Luciano está aqui presente, também é um especialista na área. Se a gente pegar as questões de doutrina militar, organismos são criados para labutar estrategicamente, né, no uso militar do espaço, como foi colocado aqui até uma pergunta, uma provocação do Hartmann, né, em que medida o direito internacional consegue limitar isso tudo. Então, toca numa questão muito importante, muito saliente, e em uma discussão bastante efusiva em torno de como se utilizar e como se limitar o uso estratégico, né, espacial, sobretudo a proteção aí dos ativos espaciais. Mas aí, como o senhor já provocou um pouco o Coronel Seles, né? A gente queria saber um pouco mais, Coronel. Você poderia falar um pouco mais do uso aí, desses drones, né? Como esses drones têm auxiliado aí a MINUSCA aí na República Centro-Africana, né? Se você puder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Claro, professor. Eu tive até que só que dar uma olhada aqui na internet, mas quando os drones começaram a ser utilizados, né? Mais de uma década já, bem mais, foi criada uma sigla que era o DDD, que chama Do, Dirty and Dangerous, que seria, né, aquilo que é maçante, sujo ou perigoso, que principalmente a ideia era colocar assim,
os drones, principalmente para fazer esse tipo de serviço. Então, alguma coisa que é muito maçante, que você tinha que ficar fazendo horas e horas, alguma coisa que é sujo, no sentido de realmente aquele trabalho que a pessoa se sente mal nem fazer, então você coloca e, como o Brigadeiro bem falou, aquilo que é perigoso. Porque se você tiver a perda do drone, você vai perder somente o equipamento, né? Você não vai perder também a tripulação e os técnicos que estão ali dentro, que com certeza vale muito mais do que qualquer equipamento, até pelo tempo, para demandar, para treinamento, assim por diante. Mas, basicamente, aqui, professor, o que eu posso dizer na MINUSCA em si, pelo que a gente sabe de outras missões, que a MINUSCA não é a única que utiliza drones. Mas aqui, o grande problema desses países, lógico, né, para que você haja uma missão de paz, então uma série de fatores levaram a isso. A gente pode entender que são países que o Estado não está presente em todo o território, tem problema de trânsito, tem problemas logísticos e, normalmente, tem problemas humanitários muito graves. Então, a principal característica que a gente vê aqui hoje, por exemplo, é a rapidez. Então, se a gente tem uma informação chegando em determinada localidade, enfim, está sendo um ataque ou está acontecendo uma atividade que vai contra aquilo que está previsto, ou seja, o componente militar tem que entrar em ação para poder ir lá combater. Em vez de a gente preparar uma equipe toda, colocar todo mundo no caminhão, nos veículos blindados, deslocar para chegar lá e confirmar a informação, e muitas vezes ela pode ser enganosa, né? Pode ser informação plantada para que a ação realmente ocorra em outro lugar. Hoje você tem um drone que é capaz de fazer isso. Com relativa facilidade, acho que o nosso drone você demora em torno do que a gente opera aqui, o grande, em torno de 40 minutos você consegue pegar ele do zero e conseguir fazer com que ele decore. E os pequenos, que basicamente são esses drones que a gente vê o pessoal fazendo, tanto o amador quanto o profissional filmagem, é instantâneo. Em 10 minutos, você estando com a bateria carregada, você coloca ele para colocar. Isso traz uma consciência situacional muito grande, trazendo o conceito, então, da Força Aérea, que seria a consciência situacional. É você ter, em todos os níveis, as pessoas cientes daquilo que está acontecendo ao redor. Então, principalmente o que acontece, você tem já um trabalho de levantamento quais você tem aquele trabalho os trechos, vamos dizer assim, determinadas regiões, principalmente nos eixos de trânsito, que seriam as estradas, onde acontece a maioria dos casos, e a gente constantemente está vigiando aquilo ali para poder reforçar a informação. E uma coisa que trouxe, que é muito superior à capacidade de quem está operando aqui, é a capacidade de ir além do aspecto visível. Então, o drone ele não só ele vê de cima, né, daquela visão privilegiada, como ele também consegue ver diurno e noturno por meio do contraste de calor. Então, o que acontece é que, muitas vezes, que o pessoal eles procuram fazer acampamento fora das estradas, né? Os acampamentos muito rápidos, basicamente aquela barraquinha iglu, qualquer um que faz camping já deve ter visto, e ali eles passam 1 ou 2 noites, depois o tempo todo estão se movimentando os grupos armados. Só que para fazer isso, normalmente eles têm que utilizar fogueira. Então, o que a gente faz? A gente vai plotando, né, vai verificando onde estão essas informações e vai passando para quem é de direito, para que aquilo possa ser verificado, ou simplesmente a gente vai acompanhando. Teve uma operação que a gente fez aqui, que a gente acompanhou o progresso do pessoal durante quase um mês, basicamente, né, até que realmente eles tivessem... É uma coisa interessante, a gente vai entrar talvez nesse assunto mais para frente, mas tem que entender o seguinte: não é porque você tem um grupo armado que a MINUSCA está autorizada a agir, né? O grupo armado ele tem que ir contra aquilo que está previsto, lembrando que toda missão de paz a gente está com um convidado do país, né? Então, simplesmente por ser um grupo armado não significa que ele não apresenta ameaça. Então, ele tem que realmente fazer alguma coisa que justifique uma ação militar. Então, esse grupo que eu estava falando, a gente acompanhou por quase 20 dias, para que então acontecesse uma situação onde o componente militar teve que ser envolvido. Mas, voltando às características, só para trazer alguns números, basicamente, a missão começou aqui, o drone, eu sou o terceiro, então está indo para o terceiro ano, né, uma missão nova, começou com 12 drones pequenos individuais e um drone grande de 50 km de raio, né? Hoje já são 20 quadricópteros, que são aquele que eu falei pequenininho, de uso individual, já indo para 4 drones, 3 drones maiores de 100 km de raio e um menor de 50 km. Né? Então, já dividiram o país em 3 regiões, cada região vai ter um drone e vai ter um drone de reserva para que a gente possa deslocar para qualquer lugar. E a tendência é que, ao final do ano que vem, já entrando em 2022, você tenha não só esses, como um drone de maior alcance. Né? O nosso drone hoje,
esse de 100 km ele voa em torno de 4 horas. A ideia é que você tenha um drone mais ou menos parecido com o que o Brasil usa, que eles já chamam de média altitude, que possa realmente permanecer aí 12, 13 horas e com uma capacidade muito maior, inclusive de transmissão de dados, possibilitando, por exemplo, a transmissão de dados via satélite, se for o caso. Lógico que nem tudo são flores, né? Então aqui fica muito característico, né? Como o professor já deve ter visto, quando vai se falar no nosso programa sobre aquele lado que ninguém conta do poder aeroespacial, né? O grande problema que a gente enfrenta com isso, como qualquer equipamento mais sofisticado, e quando a gente fala de aviação e poder aéreo, isso é intrínseco, são aquelas coisas que costumam atrapalhar, por exemplo, a especialização, a capacidade de você ter gente treinada, gente capaz de operar um equipamento moderno, sofisticado e que vamos dizer assim, que aceite ficar lá no campo durante 3, 4, 5, 6 meses fazendo essa operação todo dia. Então, eles trabalham dia sim, dia sim. Né? Então, nesse caso, a parte da terceirização acho que foi uma solução muito inteligente por parte da ONU, porque você passa esse problema para o operador e você simplesmente fica com o produto, isso falando do drone maior. A parte de meteorologia também influencia bastante. Uma das características que a gente está tentando colocar nessa missão é que ele possa operar pelo menos com algum tipo de precipitação ou de chuva, né? Porque o drone que a gente tem hoje, então, ele não consegue operar com qualquer tipo de precipitação. Você realmente ele não tem isolamento e é um drone com motor elétrico, então já dá para imaginar o que acontece. Né? Se não tem isolamento, molhou, você vai perder aquele drone. E a região aqui básica, ela se comporta muito como a região amazônica do Brasil. São duas estações, estação de seca e estação de chuva. A estação de seca, tranquilamente, ele opera sem problema nenhum. A estação de chuva já fica bastante limitada, principalmente durante o voo noturno. E, por último, essa questão de infraestrutura, né? Uma discussão grande que a gente está batendo aqui, como eu falei, né, professor, querem trazer um drone com uma capacidade maior, inclusive com comunicação satélite. Eu falo, tudo bem, mas o que adianta se a gente não tem, por exemplo, uma estação que possa receber esses dados? Ou uma capacidade de banda suficiente. E foi trazido muitos inputs interessantes, porque na sessão de eu trabalho sou eu e 2 americanos, né? E eles trazendo algumas das experiências que eles começam a fazer. Então, para que a gente possa entender essa questão da informação, e aí fazendo o link de novo com a cibernética, eles já estão trabalhando com o seguinte: o campo de operações ele já vai, existem drones específicos para prover cobertura, que seria algo semelhante a 3G, ou seja, você prover uma cobertura de comunicação e dados para quem está no solo e para quem está voando, que possa se comunicar fora do link satélite, né? Porque eles falam que o link satélite realmente é muito caro e é muito suscetível à meteorologia. Então, você já começa a trazer quase que uma operadora de uma rede específica para esse trâmite de dados. Alguns drones eles já estão começando a trabalhar para que a informação possa fluir. Você usa, vamos dizer assim, você tem a capacidade de receber tanto via rádio normal, quanto via satélite, somente os dados, os comandos de voo, e toda a informação ela vai ser transmitida por meio dessa 3G. Então, vamos supor que o drone ele é como se fosse um servidor, um YouTube, né? Um host interno que vai tramitar dentro da internet, lógico, não na internet, né? Como a gente conhece, mas a internet criptografada dentro de um host, mas que vai estar transmitindo um feed, que vai ser todas as informações que estão sendo processadas, né? E isso começa a gerar algumas coisas interessantes que a gente começa a trazer para a cibernética, né, professor? A gente começa a trazer a discussão até que ponto isso realmente quando você começar a operar no conflito armado ou nas operações de paz, visto que as missões e as tropas de operações de paz, elas, até por coerência, né, elas estão sujeitas, por exemplo, às regras do direito internacional humanitário, ou do DICA, Direito Internacional dos Conflitos Armados, até que ponto esse tipo de operação você começa a ser legítimo ou não. E foi uma discussão que eu tive interessante, porque você começa a perceber por que algumas iniciativas, como, por exemplo, o pessoal da NATO, né, da OTAN, desenvolveu o Manual de Tallinn, quando ele começa a falar dessa interseção entre a guerra cibernética, né, quando você fala do Manual de Tallinn do primeiro, e o 2.0, quando você fala da cibernética frente ao direito internacional, ou seja, já estão começando a ficar preocupados, né, e já trazem um grupo de especialistas para que possa discutir, para que possa apresentar uma visão, para que eles possam começar a basear suas operações dentro daquilo que poderia ser, lógico que não vai ser assim, pode ser considerado legítimo, lógico que você não tem obrigação, qualquer outro país pode contestar, porque os manuais eles são apenas, vamos dizer assim, estudos, né?
eles não têm um caráter vinculativo, como se fala, nenhum país foi lá e assinou, aceitou aquilo como regra, mas quando você traz um player, né, como a gente gosta de dizer, como a OTAN, né, dizendo que vai seguir aquilo ali, a gente sabe que existe sim um peso para todo mundo que não é da OTAN, mesmo que a gente não queira admitir. Então, basicamente é isso, professor. Obrigado, Coronel. Antes de a gente adentrar na nossa última rodada de perguntas aqui aos nossos convidados, eu gostaria de lembrar novamente que aqueles que quiserem fazer perguntas ao final dessa última rodada de perguntas, que façam por meio do nosso chat. Já temos algumas indagações aqui, já anotei. Temos já alguma discussão, algum debate já sendo engendrado ali no âmbito do nosso chat. E é justamente esse debate que eu estou vendo aqui do Coronel Leite, do nosso Coronel Hartmann também, no sentido de como a gente pode perceber melhor um desses elementos, dessas instituições efetivas das relações internacionais, que é o direito internacional. Então, como foi falado pelo Brigadeiro Linhares, né, os ativos espaciais, hoje, mais do que nunca, jogam um papel preponderante para a gente pensar não só a forma com que a sociedade se conecta e como o 4G vai vir para impactar a internet das coisas, e cada vez mais o uso do ciberespaço e o uso do espaço, né, os ativos espaciais vão ser requisitados, mas também a gente percebe num espectro mais amplo, né, a atuação de organismos internacionais, outras instituições efetivas das relações internacionais, que é o papel da ONU, né? E a discussão que está sendo feita agora, que estou achando bastante interessante no nosso chat do Zoom, toca justamente a essa terceira rodada de perguntas, né? Vamos, mais uma vez, elevar o nível de análise para as relações internacionais, né? Então, eu queria saber do Brigadeiro Linhares como é que ele vê, no âmbito das relações internacionais cibernéticas, né? Como é que o senhor está observando assim, esse caminhar, né, dos tratados, das convenções internacionais que buscam, aí, de alguma forma, minimizar ou limitar os ataques cibernéticos a essas tão famosas infraestruturas críticas? Então, professor, a gente percebe ao longo, né, como a gente já comentou, com esse aumento na utilização da internet, tem havido também muitos ataques à infraestrutura crítica, prejudicando os serviços essenciais para a população como um todo, né? E como também já foi comentado, esse problema da atribuição, aí aqui não estamos falando de guerra ainda, tá? Estamos falando na CNTP, está tudo tranquilo. Então, a gente percebe, e tem acontecido demais, ataques à infraestrutura. Até no chat aí uma pergunta sobre a parte de aeroportuária de Fortaleza, se eu não me engano, enfim. Cada vez mais, serviços importantes para a população estão sendo atacados e estão sendo, esses serviços sendo negados. Então, isso no âmbito internacional, ou seja, a gente não sabe de onde é que veio. A gente vai ver, por exemplo, na Força Aérea, a gente tem um centro de tratamento de incidentes de rede. Eu estou me reportando há 6 anos atrás, isso deve estar muito pior hoje. Tinha, em determinado dia, nós sofrimos ataques, mais de quase 10 mil ataques severos naquele dia. Aí a ferramenta nos mostrava num painel da onde vinham aqueles ataques. No mundo inteiro, Coreia do Norte, China, Rússia, Estados Unidos, o mundo inteiro atacando, né? Ataques severos e tal. Muito bem, isso cria um problema, porque, embora você saiba que aqueles ataques estão vindo daquele país, cada país tem a sua norma, tem as suas leis, né? Então, o que acontece? Como a gente já comentou, isso acaba dando uma certa sensação de impunidade para aqueles que se utilizam. E eu estou falando também, já puxando para a área internacional, de países, né? Como já comentei, países se utilizando desta não atribuição para poder, então, roubar informações de empresas e tal, piriri, parará. Então, o que acontece? Como isso está prejudicando muito, o que a gente tem percebido é que, pelo menos em teoria, a ONU, como você comentou, seria o porta-voz para, peraí, vamos sentar aqui, vamos regular essa utilização para que ninguém saia prejudicado.
a gente tem visto que os interesses de Estado eles acabam se conflitando. Por exemplo, determinado país, para ele não interessa que haja essa cooperação, essa identificação, porque ele se utiliza daquele meio de forma a alcançar os objetivos estratégicos dele, daquele país. Então, algumas grandes potências cibernéticas que têm esta possibilidade, a gente percebe que elas não têm se movimentado muito para resolver esse problema. Então, o que a gente percebe? Que algumas organizações, né, eu vou trazer aqui 3 eventos que foram recentes, que, na minha opinião, que vão acabar alavancando este consenso, esse tratado mundial. Né? Então, por exemplo, temos um Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que foi um relatório emitido, né, sobre direito internacional humanitário e operações cibernéticas durante os conflitos armados. Ela foi emitida em 13 de fevereiro deste ano. Tá? A gente vai comentar também sobre uma reunião privada do Conselho de Segurança, que aconteceu dia 31 de agosto deste ano. Né? Debate de ataque cibernético às infraestruturas críticas. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é o chamado de Paris para a confiança e a segurança cibernética, né? Que aconteceu no final de 2018. Né? Então, já nós estamos falando de um comitê internacional da Cruz Vermelha, é uma entidade. Né? Então, neste documento, que é um documento de posição, este comitê ele apresenta a sua opinião sobre operações cibernéticas e o direito internacional humanitário, o DIH. Então, nesse documento, ele aborda ali o potencial custo das operações cibernéticas, a aplicação do direito internacional humanitário nas operações cibernéticas durante os conflitos armados, a proteção oferecida pelas normas do DIH vigentes, o que ela pode ajudar, a necessidade de se discutir esse direito internacional humanitário, como é que ele se aplica, né, na parte de cibernética, a atribuição de conduta no ciberespaço para fins de responsabilidade do Estado. Então, ou seja, um organismo, um comitê internacional, ele se preocupando, né, se organizando e emitindo o seu parecer. Então, somente trazendo aqui alguns pontos desse relatório, né, eles trazem aqui as operações cibernéticas que se tornaram uma realidade nos conflitos armados contemporâneos. Então, este comitê está preocupado com o potencial custo humano decorrente desse uso crescente de operações cibernéticas durante os conflitos armados e não armados. Na perspectiva deles, né, desse comitê, o direito internacional humanitário, ele limita as operações cibernéticas durante os conflitos armados, da mesma forma que limita, nessa conjuntura, o uso de todas as armas. Ou seja, está dizendo que o DIH também pode se aplicar na parte de utilização das operações cibernéticas nos conflitos armados. Né? Afirmar que o direito internacional humanitário é aplicável à guerra cibernética não legitima, eles falam, né? Não legitima, da mesma forma que também não legitima nenhuma outra forma de guerra. Todo o uso de força por parte dos Estados, seja cibernética ou cinética, é regida pela Carta das Nações Unidas e pelas regras pertinentes do direito internacional consuetudinário, né? Em particular, a proibição do uso da força. Então, as disputas internacionais devem ser resolvidas por meios pacíficos, tanto no ciberespaço quanto em outros domínios. Eles destacam aí que tornou-se extremamente importante para a comunidade internacional afirmar a aplicabilidade do direito internacional humanitário ao uso de operações cibernéticas durante os conflitos armados. Né? Também o comitê pede diálogos entre os especialistas governamentais e não governamentais sobre como as regras existentes no DIH são aplicadas e se a lei existente é adequada ou suficiente. Ou seja, está chamando para um debate. Está chamando para um debate. Né? E os eventos dos últimos anos mostraram que as operações cibernéticas, seja durante ou fora dos conflitos armados,
podem interromper a operação de infraestruturas civis críticas e impedir a prestação de serviços essenciais à população. Então, no contexto de conflitos armados, a infraestrutura civil já é protegida contra ataques cibernéticos pelos princípios de guerra já existentes no chamado DIH, né? Em particular, os princípios de distinção, proporcionalidade, precauções no ataque, ou seja, o DIH também confere proteção especial a hospitais e objetos indispensáveis à sobrevivência da população civil, entre outros, né? E o último ponto aqui, que é o possível custo humano das cyberoperações, ainda nesse relatório, ele chama a atenção que essas operações cibernéticas têm sido usadas em conflitos armados como suporte ou em conjunto às operações cinéticas, é o que a gente tem visto aí. E, embora o uso de operações cibernéticas possa apresentar alternativas que outros meios ou métodos de guerra não oferecem, ela também acarreta riscos, né? Isso eles trazem no relatório. Por um lado, as operações podem permitir que as partes do conflito armado alcancem seus objetivos militares sem causar danos civis ou danificar fisicamente a infraestrutura civil. Por outro lado, né, algumas ciberoperações recentes, que concorreram principalmente fora do contexto do conflitos armados, têm mostrado, na realidade, que os atores mais avançados têm capacidade de interromper a prestação de serviços essenciais à população civil. Tá? Então, por meio de operações cibernéticas, abre-se a possibilidade de os beligerantes se infiltrarem em um sistema e coletar, exfiltrar, modificar, criptografar ou destruir dados. E também mostra que também é possível usar o sistema de computador comprometido para ativar, modificar, manipular processos controlados por esse sistema. Né? Então, existem vários alvos, né, como indústrias, infraestrutura, telecomunicações, transporte, que a gente já comentou aqui, passíveis de serem modificados, danificados e causando, então, resultados danosos para toda a população. E outra reunião que teve, uma reunião privada do Conselho de Segurança eles debateram, né, sobre ataque cibernético à infraestrutura, como eu falei, foi em 31 de agosto desse ano. Ele foi organizado por Bélgica, Estônia, Indonésia e Vietnã, além, claro, dos países do Conselho de Segurança. Participaram representantes da própria Cruz Vermelha, Organização Cruz Vermelha, do Escritório de Assistência Humanitária da ONU, entre outros parceiros ali deles, né? Então, eles discutiram o aumento desses ataques cibernéticos a serviço de infraestrutura durante a pandemia, em um momento de alta dependência de plataformas digitais. Então, nesse encontro, esse foi o tema, a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Então, assim, nos últimos meses, é percebido claramente que crimes na internet utilizando vírus, malware, e-mails fraudulentos e roubo de identidade, eles se multiplicaram, exatamente pela maior utilização desses meios, né? E muitos desses ataques foram realizados contra serviços de infraestruturas digitais, como no setor de saúde pública. E outros meios, a gente viu aqui o próprio TSE sendo invadindo, prejudicando aí serviços importantes aí para todos, né? E nesse encontro, no seu discurso, o representante da Alemanha, Günther Sautler, acho que é Sautler, lembrou que com a crise da pandemia, muitas pessoas ficaram expostas a esse ataque, né? Então, ou seja, a ONU, né, já começou a se preocupar, a reunir, mesmo em portas fechadas, a gente não tem muitas informações detalhadas, isso aí é o que a gente pôde coletar, mas já está começando a se movimentar para que a coisa, né, principalmente com essa pandemia, chamou atenção, exatamente pelo aumento de utilização da plataforma cibernética.
E uma coisa muito importante, que esse chamado de Paris para a confiança e a segurança do ciberespaço, que aconteceu em 19 de novembro de 2018. Então, foi uma iniciativa lá da França, né? Aproveitando aí o esforço global entre os governos, empresas e sociedade civil para se proteger das ameaças à infraestrutura digital, né? Que todos nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, tiveram presentes lá, são 370 signatários já desse chamado de Paris para a confiança e a segurança. São 51 governos, incluindo todos os 28 membros da União Europeia e 27 dos 29 membros da OTAN. Então, isso aí é bastante significativo. Também participaram governos importantes de outras partes do mundo, como o Japão, Coreia do Sul, México, Colômbia e Nova Zelândia. Então, nesse chamado de Paris, eu vejo como um passo importante no caminho para se alcançar esse consenso, para essa paz mundial aí no campo digital, buscando criar uma base sólida ou mais sólida para o progresso, que todos nós queremos um compromisso maior de todos os estados, de todas as nações, para que estes crimes, para que essas desordens, essa descontinuidade, esses ataques a esses serviços tão importantes cada vez mais para todos nós, eles possam ser minimizados e punidos para não haja mais esse incentivo a esses crimes que atualmente a gente vê acontecendo. Então, ou seja, requer não é uma confraternização, mas uma atuação em conjunto de todos os países para, por exemplo, um exemplo que aconteceu agora. O hacker suposto que atacou o TSE, pelo que eu pude perceber, ele só foi identificado em Portugal porque o Brasil ele assinou ele foi signatário agora há pouco tempo, acho que esse ano, se eu não me engano, em maio ou março, o Brasil ele assinou, foi signatário desse chamado de Paris. Então, pôde então receber informações, trocar informações com a parte europeia, e aí então foi localizado este hacker lá, que supostamente fez esses ataques de lá ao nosso TSE aí. Então, veja a importância de que esses tratados estão tendo, ou seja, se você faz parte, há uma troca, há uma confiança, Então, o próprio Brasil, nas últimas leis que ele tem assinado, exatamente para atender esses tratados, para que o Brasil também seja um país confiável, ou seja, ele vai cooperar. Se acontecer alguma coisa aqui, tem leis aqui que vão punir. Então, isso já é eu vejo como um caminho que vai levar, tenho certeza, mais à frente a um tratado geral unindo todos os países aí para que a gente possa estar utilizando os serviços de internet com menos fragilidade ou a interrupção. Hein? Tá? Eu acho que não sei se eu respondi completamente a sua pergunta. Sim, brigadeiro, obrigado. O senhor tocou aí em pontos bastante interessantes, no sentido de que hoje já se percebe como, por exemplo, o combate aos crimes cibernéticos, os regimes internacionais em matéria de direito penal internacional, eles estão bem mais avançados quando a gente compara a questão da guerra cibernética, até pelo fato de o tema ser muito sigiloso, tratado, como o senhor falou aí, a 7 chaves pelos principais players do mundo. Mas o senhor também tocou num ponto interessante, porque quando a gente, apesar de não termos muito tempo aqui, mas quando a gente versa sobre guerra cibernética, ou seja, operações militares estratégicas, nesse domínio, nessa dimensão, estamos muitas vezes interessados em perceber o grau de dano que um ataque cibernético pode causar a determinadas infraestruturas que, de tão vitais para a nação, elas se tornam críticas.
E aí o senhor colocou bem, o senhor pontuou bem que em determinados ataques, né, muitas vezes pode ser alvo de um hacker simples, de um grupo hacker, mas em outros pode ser um ataque mais efusivo, né, engendrado, aí, orquestrado por atores estatais com objetivos políticos. Aí, nesse caso, entrariam aí alguns preceitos do direito internacional, né, do uso da força ou não, como a própria França já falou no ano passado, o Ministério da Defesa francês já falou que, na ausência de um tratado internacional, o direito humanitário internacional já provê alguns princípios e normas que, em analogia, podem ser aplicados a uma retaliação militar, algo que foi muito criticado, mas que é a realidade, como o senhor falou, a gente não tem ainda uma convenção, um tratado internacional acerca da guerra cibernética, das operações militares no ciberespaço. E é nesse sentido, e também foi parte da fala do coronel Seles na última resposta, né, que ele citou aí o Manuel Talley, os nossos colegas já estão comentando aí no chat acerca do Manuel Talley. Então, eu queria saber um pouco mais do coronel Seles, né, no sentido de qual a importância, né, apesar de não ser, como ele falou, não ter o status de um tratado internacional, qual a importância aí do Manuel Talley, que já leva o próprio nome já leva em si, né, a capital da Estônia, né, esse país que foi atingido em 2007 por atentados aí à sua infraestrutura crítica, que foi tão grande que a OTAN resolveu fazer um centro de excelência em defesa cibernética em Tallinn e com a ajuda da Universidade de Cambridge, né, com estudiosos da estratégia, da ciência política e, sobretudo, do direito internacional, engendraram esse manual. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância do Manual Tallinn acerca do direito internacional dos conflitos armados aplicáveis aí à warfare, né, às operações militares no ciberespaço. Você já matou a charada, né? Porque o pessoal sempre pergunta, mas por que Tallinn, né? É o nome da cidade, realmente, capital da Estônia, onde está o centro da OTAN. A primeira coisa que a gente tem que entender quando você fala no manual é que o grupo como você bem falou, né, professor, um grupo de experts, né? E é interessante que quando você começa a tatear o manual, algumas considerações que eles chegam, né, algumas conclusões, tem lá, discordaram, aí bota lá, fulano discordou. Por exemplo, se um servidor em determinado país, o ataque foi feito, eu posso ou não atacar esse servidor? Aí vamos dizer assim, a maioria concordou. Fulano discordou, aí bota lá as conclusões. Então, e tem algumas coisas que são unanimidade, algumas coisas que a gente percebe que gerou bastante discussão. Mas, mesmo assim, é muito difícil a gente falar, né, você adotar ele como uma coisa genérica, por alguns motivos. O primeiro deles, mais óbvio, né, você está falando com uma quantidade de experts, né, mas são pessoas ocidentais, acadêmicos com determinada formação militar ou algum envolvimento, ou seja, isso tudo a gente acaba moldando a visão que aquela pessoa verifica o mundo, né, e é óbvio que isso vai influenciar na maneira que ele vai dizer ou não se aquilo é legítimo ou não. Outra coisa é que a gente está tateando sobre projeções, né? Como você bem falou, hoje a maioria das operações, certamente, elas são sigilosas, pouca gente tem acesso ao que acontece, e quando acontece, a gente nunca consegue entender ou perceber muito bem o que aconteceu. Então, eles estão trabalhando sobre conjecturas, né? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Isso, por si só, já torna difícil o debate, porque você tem inúmeras variáveis, você traz uma complexidade muito grande para o fato que pode estar acontecendo. Isso também é óbvio, né? E aí eu já falo por que eu acho que nunca é muito tempo, né? Mas por que eu acho que vai demorar bastante para que haja um tratado internacional que abranja isso? Porque ninguém quer limitar esse tipo de operação. É impossível você saber com o desenvolvimento onde isso vai acontecer, aonde isso vai levar. Só para fazer um parênteses, né? Até hoje não existe, por exemplo, um tratado que verse, por exemplo, sobre a guerra aérea moderna, né? Existe um tratado, se eu não me engano, de 32 do DICA que fala sobre combate aéreo, mas mesmo assim era muito limitado e muita gente não aderiu. E você se pergunta, mas por que não existe um tratado? Porque ninguém quer limitar essa arma, né, que é um potencial enorme, né? Tem inúmeras possibilidades de desenvolvimento e a gente não sabe até onde vai. Então, para que eu vou assinar um tratado, né, abrindo mão de uma característica ou de uma possibilidade que eu nem sei que eu ainda tenho? E se os grandes não fazem isso, né, os 5 grandes, a gente sabe lá, os 5 do Conselho, né? Estados Unidos, Reino Unido, China, França e Rússia, ninguém vai fazer, a menos que eles sejam capitaneados. Agora, é óbvio que quando você pega, né, hoje, que seria realmente o maior organismo internacional, quando se fala de operação militar, ou seja, de uso legítimo da força, que é a OTAN, e ela adota um manual onde ela diz, né, quais seriam, vamos dizer assim, as boas práticas, isso tem um peso muito grande, porque, por exemplo, o Brasil, a gente não é signatário da OTAN, mas a gente já sabe
Ou existe alguma fonte que pelo menos eu possa partir? E aí você já tem uma fonte que você possa, né, consultar, você possa depender daquela fonte, ver como foi feita a discussão. Você pode entrar em contato com o centro que foi feito o TALE e perguntar por que se eles levaram isso em consideração. Ou seja, tem um peso muito grande para o desenvolvimento do debate, que acho que vai ser uma coisa muito dinâmica. É difícil prever onde vai parar, mas com certeza, mesmo ele não sendo vinculado, mesmo ele não sendo vinculativo, ele traz um debate muito importante, né, dá um pontapé, dá um peso muito grande, porque são todos os países da OTAN, né, com todo aquele, vamos dizer assim, não só o aparato, mas toda a verba, toda a capacidade, né, os treinamentos que eles fazem, adotando um certo modus operandi que pode ou não servir de base, que pode ou não servir para o que a gente faça. Mesmo que a gente não siga estritamente o que eles fazem, mas pelo menos hoje em dia a gente já tem uma base. Só para ter noção, tem alguns amigos que participam de operações. Então, quando a gente fala de dica, por exemplo, se a gente falando da parte da operação aérea, né? Então, você vai definir, por exemplo, se uma determinada situação é legítima ou não um ataque a determinado alvo. Por exemplo, uma escola que está desocupada e você sabe que tem um exército lá dentro. Ele já tem todos os consultores, os experts que estão na operação, eles se comunicam, né, internamente, já cada um dá a sua opinião e se chega mais ou menos um consenso se aquela operação é legítima ou não como forma de assessorar o comandante, né? E lembrando que quando você vai trazer, a gente está trabalhando com direito, né, professor? Assim como a nossa área não é uma área exata, né? Tudo que a gente for fazer em direito internacional é sempre no sentido de assessorar, porque se o direito fosse uma ciência exata, não precisava, né, ter advogado, nem defensor, ou nem promotor nem defensor. Bastava simplesmente a gente botar lá a fórmula e esse é o resultado. Então, você sempre vai ter esse viés. É lógico que eu acho que essa discussão é muito válida e fecha muito naquilo que o Brigadeiro está falando. Dentro dos livros que eu coloquei, tem um livro que eu gosto muito, que é de uma autora do MIT, por incrível que pareça, não, mas o MIT está muito ligado à engenharia, mas ela é uma professora de relações internacionais, né, e ela fala exatamente isso que o Brigadeiro comenta, e ela já falou isso há 8 anos atrás. Eu vejo muito isso, que ela diz que quando a gente traz para essa questão cibernética, eu acho que isso se aplica também ao direito internacional, ela fala relações internacionais, mas acho que se aplica muito com a gente. Ela fala que você, na verdade, vai ter 4 eixos, né? De um lado, você vai ter o Estado, e do outro lado, o setor privado, né, um disputando com o outro, porque a gente sabe que a maioria da infraestrutura está na mão do setor privado, mas a regulação está na mão do Estado, assim como o uso legítimo da força. E do lado você vai ter exatamente isso, se vai haver uma cooperação ou se vai haver uma disputa, né? O Estado vai disputar ou vai cooperar entre si e com as entidades privadas, porque o problema que a gente vê nisso, fala, não, realmente é muito perigoso, a gente tem que cercear, só que lembra que no CERN, né, quando a gente vai para o cibernético, a gente volta de novo ao indivíduo, né? Então, se cada indivíduo é potencialmente um inimigo, será que o Estado vai querer, então, vigiar, né, e punir todo mundo? Não teria legalidade isso. Mas também ele tem que ter o papel dele de quê? De ser a figura legítima da força. E essa discussão que eu acho que vai ser a grande discussão, né? E aí, voltando ao começo, acho que o Manual de Stalin é um bom pontapé inicial, uma boa fonte de consulta, né? Não é, como eu disse, não é uma regra, mas é uma boa fonte de consulta para que a gente possa iniciar e engrandecer o debate. Obrigado, coronel. Infelizmente, nosso tempo está bem curto. Eu vou tentar aqui resumir 2 perguntas feitas pelo professor Sol e pela Inês ao brigadeiro Linhares. Eu peço aí que puder responder. Eu sei que, enfim, vai ser uma tarefa muito difícil, mas se puder responder em até 2 ou 3 minutos, seria de bom grado, né? O professor Sol está colocando aqui, brigadeiro Linhares, para o senhor, no sentido de que no xadrez geopolítico que a gente está inserido nesse mundo, né, como é que a gente pode alocar o nível de preparação, né, do Estado brasileiro em relação a um ataque cibernético? E aí eu emendo com a pergunta da Inês, né, esse ataque cibernético, entendido aí principalmente em relação a ativos críticos, né, a ativos sensíveis para a nossa democracia, para as nossas instituições públicas, militares, enfim, sensíveis, de dados de acesso sensível. Como é que o senhor vê o nível de preparação do Brasil em termos bem macros? Então, obrigado pela pergunta aí. O que acontece? O Brasil ele tem através aí de iniciativas, né, que começou com a Estratégia Nacional de Defesa, se preocupando com a área espacial, com a área nuclear e com a área cibernética. Então, foi designado o Exército. Por quê? Porque é uma força que, como a espacial é outra força, a Marítima, a garantia é o seguinte: olha, toma a missão, a certeza de que vai ser cumprido. Mas o que acontece? Quando a gente começa a tratar sobre as partes cibernéticas, não é só para guerra. E, principalmente,
é a parte de infraestrutura crítica, como foi colocado aí, de uma maneira geral, né? Então, o que acontece? Não adianta nada a Força Aérea que se preparar, de ter uma baita de uma proteção, tudo protegido de todos os jeitos, né? Cheio de todas as políticas de segurança implantadas, criptografias altamente seguras e tal. Mas, na hora de se aplicar o poder aéreo, aí você pega uma infraestrutura dessa, por exemplo, Furnas, Itaipu, aí você, sem energia. O Sudeste está sem energia. E agora? Ou seja, uma infraestrutura civil, acabou a guerra. Todo o poder aéreo, todo o investimento de aviões, Gripen, KC-390, submarino nuclear, tudo isso, perdeu uma guerra. Então, esta consciência dessa importância de todos estarem seguros aqui no Brasil, ela está começando a despertar cada vez mais. Então, assim, a parte militar, ela tem uma preocupação maior, como sempre teve, de estar seguro, as informações, os seus ativos estarem seguros, mas principalmente agora, né, com o GSI, ele já emitiu algumas normas, algumas muito boas, que orientam exatamente aí as empresas, as organizações, principalmente as críticas, né, de ter um manual do que fazer. Nós temos isso, o GSI ele fez esse manual. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada nesse manual. É um bom roteiro para qualquer empresa, grande ou pequena, de seguir e de poder, então, estar mais seguro com os seus ativos críticos. Então, respondendo mais objetivamente, nós temos que ter todos envolvidos, ou seja, a corrente mais fraca é aquela que vai arrebentar. Então, todos temos que estar fortes. E o país se organizar com leis, certo? Isso mal ou bem, isso vem acontecendo cada vez mais, para que nós possamos punir aqueles que infringirem a lei, principalmente na parte cibernética, e cada vez mais nossa infraestrutura crítica esteja cada vez mais protegida. Tá? Elas estão protegidas? Alguém perguntou aí. Não sei. Quem é que vai garantir isso? Quem é que garante hoje que você está 100% seguro? Não existe isso. Não tem como hoje você afirmar que a Força Aérea está 100% segura. Né? Então, é um desafio. E eu acho que é um processo que cada vez mais vai se construindo isso daí. Tá? Espero ter respondido aí a contento. Aí. Obrigado, brigadeiro. Ficou até redundante, obrigado, brigadeiro. O senhor coloca um ponto que, em última instância, a gente pode remeter à tríplice hélice, né? Cada vez mais civis, militares estão pensando a defesa, no nosso caso específico aqui, defesa cibernética, né? Novas formas de se proteger os ativos, as infraestruturas, de se pensar estrategicamente esse ramo, digamos assim, militar. Para o coronel Celes, a pergunta do coronel Leite, eu gostaria de contextualizar de forma bem rápida, né, no sentido de que, como o senhor falou aí, a importância de se ver a segurança e defesa cibernética no prisma das relações internacionais, e como eu falei, as relações internacionais elas são compostas por diversos tipos de relações, né, o uso da força, né, a guerra, as organizações internacionais, que já falamos aqui, o direito internacional, e também, como nos lembra aí a Escola Inglesa de Relações Internacionais, né, o papel das grandes potências, né, que são capazes de influenciar o que os outros atores vão fazer no nível regional e internacional. Então, nesse sentido, o coronel Leite pergunta, né, como é que o senhor percebe o papel das grandes potências no sentido cibernético, das operações e suas capacidades cibernéticas. Como daqui para frente a gente pode perceber como a componente cibernética vai fazer parte da grande política aí internacional? Professor, então, basicamente, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, né, para saber é que a gente sabe que a gente tem grandes potências, mas nenhuma delas consegue agir isoladamente, né? Todas elas sempre vão estar buscando apoio. Partindo desse princípio, eu entendo atualmente, pela minha experiência, né, até a opinião baseada em alguns autores, que basicamente hoje qualquer operação, e aí trazendo o componente militar, né? Mas não militar, qualquer operação de grande vulto, multidimensional, como é o caso da MINUSCA, você basicamente vai ter 3
fatores que você vai ter que atuar. Você vai ter que atuar junto com todos os componentes multidimensionais, ou seja, policial, civil, militar. Você vai ter que trazer informação do que está acontecendo no terreno para poder gerenciar e para poder aplicar bem esses recursos, né? Então, você está tendo recursos múltiplos e você tem que saber como aplicá-los. E o terceiro, você tem que convencer os seus parceiros de que essa missão é válida, bem como convencer a sua população. Porque, afinal, a gente sabe que qualquer missão multidimensional você precisa de suporte. Né? Não existe, pelo menos que eu saiba, não existe uma missão de longo prazo que seja garantida sem que você haja suporte tanto interno quanto externo. E aí, trazendo isso, então, para a cibernética. A gente sabe que a cibernética ela é uma dimensão que transpassa todas as outras. Né? Então, primeiro, você não vai conseguir ter nenhum tipo de operação se você não tiver apoio cibernético hoje em dia, porque ela está basicamente ligada a comando e controle, comunicação, ao gerenciamento de informações, ao tráfego de dados e a todo o suporte que a gente possa fazer. Isso eu não estou nem falando da parte ofensiva, como o Brigadeiro disse, de realmente impedir que alguém faça isso. E segundo, quando você começa a trabalhar com outros organismos e você busca suporte, a gente vê claramente hoje em dia como é que você vai disseminar a informação necessária para angariar o apoio para a operação que você precisa. Então, basicamente, eu vejo isso, a cibernética é atuante, ela vai prover a capacidade dos meios que eu tenho, né? Ou seja, meus recursos que são escassos de serem utilizados da melhor maneira possível, de um lado, né? Impedir que alguém que não queira que eu utilize esses recursos, impedir que ele interfira na minha operação, e, por último, prover essa interface para que eu angarie apoio tanto interno quanto no ambiente externo para essa operação que eu estou fazendo. Isso eu estou falando mídia social, estou falando conferência, estou falando todo tipo de atuação que você possa fazer. Então, a cibernética, ela praticamente ela permite que você dialogue com o indivíduo de uma maneira que até então era muito mais difícil. Ela permite, então, que uma grande potência ela vá e mande uma mensagem para o professor Gil, né? Sabendo, por exemplo, que você vai influenciar toda uma turma de mestrado, se for esse o objetivo deles. Ela permite esse tipo de interação, né, individualizada, bem como pode também mandar diretamente para o governo brasileiro, ou seja, ela vai atuar, ela permite uma atuação que vai desde o nível mais alto até o nível individual da sociedade. E isso é uma coisa realmente nova, que a gente ainda está aprendendo a ver como é que vai funcionar e vamos esperar para ver que rumo isso vai tomar. Obrigado. Agradeço demais os nossos dois palestrantes, Brigadeiro Linhares, Coronel Celes. Agradeço a presença de todos que participaram ativamente aí no chat, anotando e fazendo perguntas. E, enfim, a gente se encontra, acredito, no ano que vem nós teremos aí a oportunidade de ter novos colóquios, né, com palestrantes do grupo de pesquisa e também abertos a outros membros, como foi feito aqui. E eu acredito que nosso objetivo aqui foi cumprido, Coronel Leite. No que eu deixo, não só os votos de agradecimento a todos os participantes, mas que eu estendo a palavra ao senhor também por ter nos colocado uma luz acerca dos estudos do direito internacional, das questões humanitárias. Isso é uma interseção com o poder aeroespacial e com o poder cibernético, que foi especificamente o nosso objeto de debate aqui hoje. Então, por favor, fique com o senhor agora a palavra de encerramento e também de apresentar essa boa nova que é esse livro que estamos aí organizando. Senhores, uma boa tarde. Eu gostaria, em nome, cumprimentando o Brigadeiro Linhares, cumprimentar todos os presentes, dizer que é uma satisfação. Para mim, uma tarde maravilhosa. Eu vi o meu querido amigo, o professor Eduardo Sol, o professor Gilles, assim, tudo de bom falar com vocês. Eu estou vendo o Coronel Jasper, está a bordo. Todos os colegas, amigos, alguns amigos aqui da UF. Coronel Celes, o Brigadeiro é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci. Eu fui conhecendo nos Estados Unidos. Eu dizer uma coisa, a pessoa gosta de contar essa história, só para quem não é do grupo. O americano me chamou em um determinado momento lá no curso que eu fazia e falou: tem um brasileiro aqui nos Estados Unidos, na turma de 1000, ele é um dos 10 primeiros, era o Celes. Então, ele é muito bom. Eu acho que todo mundo que está a bordo aqui viu. E eu fico muito orgulhoso de saber que o Brasil está tão bem representado lá na África, na República Centro-Africana. O coronel Eduardo Vale estava fazendo vários elogios aqui. Dizer para os senhores que é muito bom. Para 2021, nós vamos avançar aí, agora com grandes nomes, do quilate aí, do professor Eduardo Sol, do Brigadeiro Linhares, do Coronel Sérgio, do professor Gilles, que vão estar conosco na área de direito humanitário em nível internacional. E a gente já tem uma agendazinha, vamos supor, tem uma discussão que apareceu aqui no grupo
Nós discutimos, por exemplo, o Júlio Duê e o Dica. Olha só que interessante para a gente discutir poder aéreo. Tem algumas discussões doutrinárias muito interessantes aí para o século XXI, que a gente vai romper, eu acho que a gente pode trabalhar. E eu queria dizer para os senhores que dia 9 nós vamos transmitir pelo YouTube o nosso livro. Ano que vem, na edição que nós vamos lançar em Londres, eu não vou a Londres, eu vou para Moçambique com o professor Eduardo Sol. Mas o Brigadeiro Linhares, se Deus quiser, vai estar com um capítulo conosco, junto com o professor Gilles, e vão a Londres para lançar o nosso livro lá com a Open University, United Kingdom. E os americanos da University Press querem lançar com a gente, mas vai ser para 2022, é um projeto que eu tenho conversado com o Brigadeiro Linhares também. E agora nós vamos chamar mais autores. Então, se tem gente no grupo interessada na discussão, nós vamos abrir para fazer um livro com lançamento internacional agora. Agora, o livro deste ano, a edição brasileira, ela tem 15 capítulos, são cerca de 30 autores e coautores. Eu gostaria de começar a fazer uma referência bem rápida aqui ao brilhante trabalho desenvolvido pelo professor Guilherme Sandoval, que está a bordo, professor Eduardo Sol, tanto entender o ano de 2021, o que representa em termos de questões humanitárias, quando a gente discute pandemia, e também uma discussão muito própria, né? É muito própria desse espaço que é a Universidade da Força Aérea, que é a Escola de Guerra Naval, da Escola Superior de Guerra, da UF, Instituto, o INEST, e dos grandes institutos que nós temos discussão estratégica em nível internacional, que é a discussão que o professor Eduardo Sol coloca sobre o aspecto geopolítico das questões humanitárias. A inserção do Brasil, o contexto, seus vizinhos, meu irmão, o professor Antônio Raul, que está a bordo, meu irmão de África, entender o que representa o nosso livro branco, nós estarmos próximos de Moçambique, próximos de Angola, o que representa isso para a gente, discutir as questões humanitárias, a inserção. E aí eu faço um link, por exemplo, no brilhante trabalho do professor Stephen Burns, que foi o conferencista anterior, como o professor Gilles falou, e faz um capítulo, se as pessoas puderem ler, porque o livro vai ser colocado digitalmente na próxima quarta-feira no ar, no site da Unifa, e vão ter algumas edições impressas. Essa edição digital, ela contempla o capítulo do professor Burgess com African Air Power. Ele discute o poder aéreo na África na perspectiva do AFRICACOM, que é o grande comando geoestratégico americano tem, discutindo questões humanitárias e poder. Então, ele vai vir ao Brasil ano que vem com o professor Hensel para discutir com a gente algumas questões internacionais. E aí, evidentemente, pela minha formação, pela formação que o Brigadeiro Linhares teve lá na FIS, o professor Gilles teve na Escola Interamericana de Estudos lá em Washington, de poder ver mais autores no Naval Law College, onde o professor Guilherme Sandoval estudou, trazermos essas pessoas para discutirem com a gente. Então, é muito bom a gente ter essas discussões. Tem um aspecto operacional, que é uma discussão, por exemplo, sobre emprego espacial, e aí eu faço uma menção especial ao meu querido amigo, professor Luciano Vaz Ferreira, lá do Rio Grande do Sul. A discussão com o Coronel Silveira, que está lá na Suécia, agora nos proporciona sobre questões humanitárias na catástrofe que aconteceu em Florianópolis. A Tenente Coronel Rita também, em relação ao Rio de Janeiro e ao Haiti, e a professora Ana John, da Open University, falando de Moçambique e as tragédias humanitárias do emprego do poder, né? Coronel Jasper, discutindo a questão do Paraçá, por exemplo, o emprego dele, a importância das questões humanitárias, que é essa inserção, e também o Coronel Gonçalves, o Tenente Gonçalves, quando ele fala dos drones, foi uma discussão que foi colocada aqui, uma discussão muito contemporânea, o Coronel Séries colocou. Então, leiam o livro e vamos continuar produzindo esse conhecimento maravilhoso. Eu espero que a gente continue emanados aí. Eu fico muito feliz. Eu acho que a gente encerra o ano com o pé direito. Se a gente tiver a primeira videoconferência de agora, o número de quadrinhos está aumentando. Isto é auspicioso, significa que nós estamos subindo, né? Cada vez mais. E eu espero que a gente possa estar junto com vocês aí nesses desafios que nós teremos aí nos próximos anos. E eu retorno a palavra para o professor Disse. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Estamos juntos. Ok, gente? Forte abraço a todos aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado. Abraço, valeu. Tchau, tchau. Grande abraço a todos aí.